que estão os tópicos que a gente vai abordar ali, uma visão geral da empresa, a parte de governança, composição da receita e os fundamentos dela. Então, a Sanepar, ela foi fundada ali na década de 60, né? E hoje já é uma das maiores empresas em operação do estado do Paraná. A Sanepar, ela é sediada em Curitiba, no Paraná. Ela é responsável pela prestação de serviços de saneamento básico a 345 cidades paranaenses e também tem 299 localidades de menor porte. São os dados aqui, ela disponibiliza mais de 55 mil quilômetros de tubulação, que são utilizados para a distribuição de água potável, e mais de 36 mil quilômetros de rede coletora de esgoto. E outro dado importante ali, em 2019 foram tratadas 64 mil toneladas de resíduos, beneficiando 290 mil pessoas. Umas informações gerais aqui da empresa. O índice de atendimento com rede de água hoje, ela é 100%, então 100% das cidades que são atendidas pela Sanepar, elas recebem água tratada. E um dado interessante, 84% lá do resto da cidade do país tem água tratada. Então, para ver como a empresa ela dá o serviço, né, para 100% de toda a rede que ela atinge. E outro dado que é bem impactante, assim, é a coleta de esgoto, né? A cobertura da Sanepar, ela é em média ali quase 75%, ela atinge as residências do Paraná, versus 52% da média nacional. Um pouco mais da metade das residências do país tem coleta de esgotos, que algo básico, assim, apenas 52% das residências do país tem a coleta, né? Então, eu acho que é um problema bem grande, sim, social, de desenvolvimento para o país, né? Uhum. Você Pior é um que dado é bem chocante, né, esse bem número, assim, chocante, sim. às vezes a gente pensa que, pô, em 2020 e ainda tem esse cenário, e Sim, a daí, gente não é acostumado, né? é, Imagina. aí esses são cenários de desigualdade mesmo, né, que a pessoa não tem nem acesso a esgoto e água tratada. Exato. Ô, Bernardo, Oi. uma perguntinha aí. A Sanepar é uma empresa privada, mas ela tem parceria com o governo? Ela Eu faz vou mostrar. Não, eu vou mostrar ali, na verdade, o controlador principal da empresa é o Estado do Paraná. Hum, Ela é do Estado, né? Isso. Depois Ela é uma das poucas estatais aí que são é, bem geridas, né? isso, exato. É. Eu vou mostrar ali depois ali os controladores, quem tem ações da empresa, né? uhum. Outro dado ali interessante, nós tem 168 estações de tratamento de água e 249 de esgoto. Então tem bastante, bem ampla, né? As ações da Sanepar. Então, a ordinária, né, no código SAPR3, a preferencial na 4 e as units. Essas units elas foram lançadas em 2017, então ela é bem recente. Ela tem uma ação ordinária para 4 ações preferenciais. Ou seja, se tu tiver uma ação, uma unit, tu vai ter uma ordinária e 4 preferenciais. O tag along dela é 100% para as duas, né? Que é uma obrigação, porque ela está listada no nível 2 da governança cooperativa da B3. E também está no estatuto da empresa isso. Tu tem qual delas? Eu tenho a 4. A 4? É, eu também tenho. Eu tava pensando em É, migrar pra 11. pois é, na verdade, a minha maior número de ações é a Sanepar, né, que eu tenho. Sim. Então, mas não é a maior posição, é a que eu mais tenho ação. Sim, é que ela tá negociada Ela bem baixo, né? é bem baixo. R$ 6, 6 e pouco. Ficou meio cortado aqui, não dá muita bola. Tu vê algum motivo para ter a 11 ou ter a 4 ou vice-versa? Tu quer falar, Não, pode Bernardo? falar aí, mas pode. Tá. Eu, assim, o que normalmente falam é a diferença é por questão de liquidez, tá?
Que daí, normalmente, quando a empresa lança uma unit, ela tende a ter mais liquidez na unit. É tendência. Mas daí teria que dar uma Mas nesse olhada caso ali da nas... Sanepar, acho que não. A 4 também é bem líquida, né? Pois é, eu nunca tive problema de negociar a 4. Então é bem verdade. tranquilo. Show. É só a questão de avaliar mesmo ali. Até quando eu comentei, era mais pra gente ter uma ideia ali de ir atrás dos números e ver qual que é mais líquida e talvez mudar ou não, né? Mas também não é tão importante assim. Isso. Bom, então, como eu falei ali, ela está listada no nível 2, né? Ela tem um patrimônio líquido de quase 6 bilhões e meio, né? O valor de mercado ultrapassa 8 bilhões. E como o Greg comentou ali também, o principal controlador dela é o estado do Paraná ali, pode ver aqui no slide. E tem muita gente que tem preconceito, né, com essa questão de ser do estado e tal, mas até o Paraná não é um estado bagunçado, então eu acho que ela é bem gerida e eu não me preocupo com isso, na questão de ela ser do estado e tal. Sim, o estado do Paraná é bem Isso. melhor que se a gente É, fosse uma aqui do sul, né? Aqui do Rio Grande do sim. Sul. Aí já ia ser mais preocupante. Então, sobre a demanda, né? Então, só um dado interessante ali que eu coloquei agora, que é o estado ele consome em média 51.366 litros de água por segundo. Então, é uma demanda bem alta que a Sanepar tem. E o maior composição da receita da Sanepar é residencial, tanto de água quanto esgoto. Tem mais de 75%, 77% de água e 76% de esgoto. É, é pela, é pela residencial. E falando na parte da receita ali, mais ou menos, acho que 25% da receita é de Curitiba. A receita da Sanepar é de Curitiba. E ano passado, então, ela renovou o contrato, que vence agora somente em 2048. Então, ela tem um grande período assim, de contrato ainda com Curitiba, né? E as demais cidades do Paraná o período é maior que 10 anos, parece, por aí. Então, ela ainda tem um contrato bem longo com o Paraná ao todo, né? E o principal que é Curitiba, né? Que é a maior região que ela atinge, que é agora só em 2048 para vencer esse contrato. Pá, Então, é um dado eu acho interessante. que é muito tempo, cara. 2040. É bem longo, é longo prazo mesmo. É bom, é bom. E até se compara com as elétricas, né? Com aqueles contratos longos, Exato. assim, de ter previsibilidade de receita. Pode ver, eu nem sabia que ano passado eles tinham renovado, né? E Pois é, eu não sabia também. agora a questão dos fundamentos, né? A receita líquida, dá para ver que desde 2011 ela vem sempre numa crescente, né? Então, ela tem uma receita líquida bem alta. E mesmo ali com a crise e o ajuste das tarifas que ela não pôde fazer, né? Teve que postergar os ajustes. Aqui na questão de 2020, ela cresceu 4,6 no mesmo período do primeiro trimestre de 2019. Ela cresceu comparado saiu agora há pouco os resultados do segundo trimestre, ela cresceu 4,6%. No EBITDA, ou EBITDA, não sei como é que vocês falam, mas eu acho que é EBITDA. Tanto faz. Nessa questão ele não contempla, né, a depreciação nem a amortização. O EBITDA é um índice bem importante de se avaliar. Ela sempre teve uma crescente desde 2011. Né? E falando de 2020, a questão da margem EBITDA, ela cresceu de 36,6% para 41,1% no segundo trimestre de 2020. Também teve uma crescida, né, na parte da margem do EBITDA. A parte de alavancagem de dívida líquida, tá? Ela é bem controlada. A dívida dela
sobre a EBITDA, está em 1,3 vezes. No caso da Sanepar, ela tem, no plano estratégico da empresa, até eles comentam que permite chegar em até 3 vezes. E isso tem diminuído sempre ao longo do tempo. Se não me engano, em 2019, tinha visto lá que estava em 1,7 vezes. Então, ela diminuiu mesmo com a crise que teve, né? Com a crise do corona. A inadimplência ela ficou bem controlada. E até o crescimento, só comentando do lucro líquido, a gente não conseguiu ver, o crescimento do lucro líquido ela foi de 21,8% nessa crise, né? Então, Em relação ao trimestre do ano passado? não, nos meses que teve Ao longo do ano ali, em 2020 mesmo. Isso. Entendi. Pô, é um crescimento bom. Isso. E aqui o endividamento líquido aqui, eu botei o número que ela tá nos últimos 12 meses. É 1,5 bilhão ali, É, mas... 1 bilhão, isso. Uhum. A parte do fluxo de caixa, então, teve um aumento ali de 2018 para 2019 na parte das atividades operacionais. E se tu for ver aqui na parte de investimento, né, dá para ver que o investimento que a Sanepar utiliza é bem alto, né? Isso é devido ao modelo de gestão deles mesmo. Cheguei a dar uma lida ali e eles têm um investimento bem grande em CAPEX, né? Porque para fornecer água potável, essas questões de esgoto, então eles necessitam de um investimento bem grande, também para ser competitivo, né? Então eles precisam ter esse investimento bem alto. E aí ele diminui um pouco no saldo ali, mas é um investimento, né? Então eles estão sempre reinvestindo na empresa, né? E para ter um bom serviço para todo o estado do Paraná. Então é uma empresa que ela adquire bastante investimento para dar o melhor sempre na parte de água e esgoto ali para a população. Então acho bem importante isso. É uma empresa que se preocupa com isso, né? Para dar um serviço bem que é bem importante, né? Então todo mundo precisa ter tratamento, né? Tanto de água quanto esgoto, então tem que ser sempre o melhor serviço. Então eles investem bastante nisso. Eu achei bem interessante essa questão deles. Aí deu para ver ali que o crescimento do lucro líquido é bem interessante. Ali, ó, de 2018 para 2019 foi 30% e agora 21%. 2019 até os últimos 12 meses. E depois mais 22% ainda, né? Não consegui mostrar o lucro líquido. Vou ter que achar aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui que eu vou achar. Abre no Status Invest aí pra gente olhar. Até daí eu já queria ver. Pode ser. Pra gente dar uma olhada no. Claro. Fazer uma comparação com a Sabesp, que eu acho que é a única concorrente dela na bolsa lá. Aí até a gente pode dar uma avaliada nas duas. Olha, ó. DRE, não. Lucro líquido aqui. Vai indo pra baixo aí. Tem o lucro líquido aí, exato. 2019 fechou em 1 bilhão. Um bom lucro. 1 bilhão de lucro líquido. 1 bilhão de lucro líquido. Aqui tem o lucro líquido do segundo trimestre foi de 284 milhões. É bem expressivo. Não, e tende a aumentar, né, com esse marco de saneamento, aí ele vai atingir mais, como é que é? Eu não sei se no Paraná tem muita área, assim, eu não sei como é que é a questão do abastecimento no Paraná. Eu imagino que eles estejam um nível mais saudável do que deve ser um dos mais saudáveis, assim, eu imagino. Mas mesmo assim, ele deve ter muita área ainda para explorar que não tem, que pessoas com dificuldade de acesso, né, ao saneamento. Então acho que ainda tende a aumentar. Né? É um mercado bem grande. E é uma demanda essencial, né? Tipo, essencial. não tem como se viver sem. Né? Isso que eu penso. Eu acho que ter essa empresa na carteira é bem importante, sim. Tipo, sem precisar, né? Vai sempre precisar de saneamento e que nem tu comentou aquela de energia elétrica, né? Uhum.
Esses dias a gente até tava conversando esses dias, faz um tempo já, né? Não vejo o Diego, mas eu tinha até comentado a questão de energia elétrica, né? Ele falou, sempre vai precisar de energia, né? E aí, tá, e se a gente começou a viajar, né? Ah, e se começar a fazer sua própria energia em casa e tal? Pode até acontecer, mas vai demorar, tá ligado? Então, E se tu for ver, já tem bastante pessoas aí que não pagam mais energia elétrica porque tem os painéis solares, né? sim. Mas daí, como é o caso de, tipo, as empresas vão ter que se reinventar nesse sentido, né? No Como caso tudo, da né? Engie, na Engie lá eles têm bastante investimento em painéis solares também. Então, Sim. ainda tem mercado, assim, sabe? E também realmente vai demorar para ter uma fatia muito grande da população e que vai trocar. Não, não chegou a ver se tem os dos dividendos aí? Porque ele tinha um gráfico aí no meio Pois é, tô que era tentando achar. dos Meu, dividendos. teve um projeto, não me lembro o nome ali, que é isso, que era da África lá, que ele tinha um problema muito grande lá por causa do saneamento básico, a população não tinha, né, acesso ao saneamento básico e nem água potável, né? O Bill Gates lá, o projeto que ele fez, junto com vários engenheiros e tudo mais, eles fizeram uma privada que o pessoal lá usava privada e aí de acordo com os gases que formavam na, né, nas fezes ali, ele fazia isso se transformar em energia e fazia todo o tratamento de efluentes ali, né, desse esgoto, virava água potável e gerava energia ao mesmo tempo. Bah, Bah, Ah, caramba. muito top. interessante esse. Top. Tem um documentário do Bill Gates na Netflix, aparece esse Ah, projeto. sim. Uhum. Eu vou até dar uma Ah, eu olhada, não olhei isso aí. não vi ainda. É, Muito fera. tá legal. Eu Não, tava até. o Bill Gates ele tem várias dessas aí, né? Ele tem várias iniciativas aí de filantropia e tal, Filantropias. de melhorar a qualidade de vida no mundo, né? Então, é bem massa, velho. Mas Isso é legal saber que tem tecnologia já também pra fazer esse tipo de coisa, né? Sim, sim. Muito massa. eu tava olhando até um vídeo do Pit Money, né? Ele comentou lá que é a Sanepar é a empresa com maior pontuação lá que eles estão recomendando. Acho que é da Inside, né? A dele. Aham, isso. E é até a mais que VEG e tal. Só Sim. a única coisa que não é tão. Eles não pagam muito dividendos, né? A Sanepar. O dividend yield tá 3%, parece. Ah, o que hoje em dia é alta, né? Até eu tenho aqui o dado aqui no primeiro, segundo trimestre de 2020, eles pagaram de dividendos 151 milhões em dividendos. Pois é, eu não vi quanto que eu recebi de dividendos da Sanepar. Se eu não me engano, eles pagam duas vezes ao ano. Deixa eu ver aqui. Aqui eu tenho, ó. Eles pagaram em 2019 dividendo, o pagamento só 21 de 6 de 2019. Pagaram uma vez em 2019. Em 2020 não pagaram ainda, ó. Mas eles pagam também uns juros sobre o capital, né? Sim, sim. Pagaram. Ó, 2020 pagaram referente a 2019. Mas é isso. Dá uma olhada ali onde tem o valor de mercado e o nome da empresa. Normalmente ali tem os concorrentes. Ali, ó. Deixa o cursor em cima ali, pra gente ver como é os nomes. Aonde? Das empresas relacionadas ali. Ah, aqui. Ah, tá. É. Tem a Ó. Copasa, Ah, Sabesp. Sabesp. Sabesp é A bem. Sabesp é boa É também. boa também. Pois é, dá um comparar ali. Compare ações. Aí paremos. Tu não tem conta? Não. Entra com o Google aí. Já tá logado. Só dá um entrar com o Google. Ah, tá. Ah, Bernardo, 2020 tu não usa o Status Invest, cara.
Ah, eu uso, mas eu Tô brincando. não entro a Fear, cara. Aceitar. Aí, ó. Ó, tá ali embaixo, ó. Marca a Aí. Copasa e a Sabesp. Eu acho que só essas duas, o resto eu nem conheço. Vai no filtrinho que tem à esquerda ali, laranjinha. Do lado de comparar a rentabilidade. Aqui. Isso. Vai tirando aí o EV/EBITDA. O tirar marca no olhinho com risco lá da direita. No último. Aí. Vai desmarcando os de baixo aí, um embaixo do outro vai indo. Vai. Quer colocar só qual? Aí, beleza. Agora, os de margem deixa todos. De endividamento, eu tiro normalmente a PL ativos e passivos ativos. Rentabilidade, eu tiro o giro de ativos. E só. E dá-lhe. É isso que eu normalmente uso para comparar. Sim. São esses indicadores. Até que ela paga mais dividendos que as outras, né? Meu, olha, e aí, tu viu que massa a funcionalidade, né? Ele põe ali quantas. Não, ele põe quantas vezes ali em cima, né? O contador de quantas vezes ele ficou em primeiro, quantas vezes ficou em segundo. Meu, é muita diferença. Em terceiro, nenhuma vez. Paga mais dividendo, tá com PL mais baixo. As margens são as melhores do setor. Disparado. E o endividamento tá ali em segundo lugar. O que mais? A rentabilidade é a melhor. 18%, 10% e 9% de ROI. E também tem os maiores crescimentos. Tá? Por isso que realmente não tem como. Por isso que os caras no Snowflake, né? Aquele vídeo do Snowflake que tava falando. E olha o preço de diferença também, né? Mas não quer dizer muita coisa. O preço não importa, mas. Não, mas o que eu digo é que ele pode ter menos ações negociadas do que a Sanepar, né? Verdade. Não quer dizer muita coisa. Não. Se for ver, tem a Excelsior lá que eu tenho e que é R$90 cada uma, mas são 5 milhões de ações, tipo, é pouco. É bem líquido. Não, Sanepar é uma baita. Mas eu não tinha noção que ela era tão à frente das outras. Mas é muito boa mesmo. Outra coisa que eu faço também normalmente, às vezes, quer dizer, eu sempre coloco assim, mas é nível de curiosidade, não tem muita. Que era aquele esquema das movimentações, né, da CVM. Eu coloco a empresa para ver se os controladores, ou se alguém está negociando, né? Ah, sim. Vai ter um link lá da CVM. Só pra te ensinar, já ter esse, daí tu já sabe quando acontecer. Aí põe o nome aí, Sanepar. Continuar. Clica aí no nome dela. Fale com a CVM, vamos falar pra eles. Aí tu põe a categoria, tu coloca o último item lá, que é valores imobiliários, desse aí. E o período, daí tu coloca, sei lá, numa data ali que tu quer do ano, por exemplo. Dá pra filtrar um período, daí põe um de 2020 até hoje. Aí. Pega o primeiro mesmo e entra na lupinha que tem ali no documento. Aí, ó. Peraí, só olha lá em cima. Ó, normalmente tu já consegue ver de cara se houve ou não movimentação pelo X ali que ele marcou. Ficou ruim, né? Ficou zoado, sim. Mas olha ali, tu tá vendo que tem um X ali, daí diz não foram realizadas operações? Tá, então esse aí tu já pode fechar. Porque esse aí não teve movimentação. Meu Deus. Aqui tava com. Põe essa daí, deve ser de agosto, deve ter
Deve ter tido alguma movimentação. Não, também não. Já fecha. O pessoal tá bem confiante. É que às vezes eu olhando o PL da empresa ali, por exemplo, que tá baixo e tal, eles poderiam até ter comprado, né? Sim. Mas é que ela é estatal, é diferente, né? Não sei se o Estado compraria, mas talvez só o conselho. Bom, não sei. Né? Tem de todos os medos. Aqui quando deu boom, Ó, né? aí Eu teve. acho. Ó, e do conselho, foi do conselho, sim. E Ó, como é que tu vê tem, se é de compra ou venda? tem descrito ali, ó. Pera aí. Não, normalmente tinha. Saldo Pera aí. inicial, Operação. quantidade 200. É que foi desdobramento. É que na operação ele disse se é compra ou venda, mas foi um desdobramento. Desdobramento O aqui. que é um desdobramento? É quando splita as ações, tipo, uma ação vira duas, por exemplo. Às vezes a empresa, ela, para dar mais liquidez, né, para as ações dela, ela, por exemplo, tipo, valorizou demais. A Magazine Luiza A fez isso Magalu. direto. É. Porque ela chegou a valer R$ 300 uma cota da Magalu. E daí para dar mais liquidez ali, para o pessoal conseguir comprar com menos valor, tu splita, daí diz assim, uma que vale 300, agora viraram 10 de 30, entendeu? Entendi. Normalmente quando tem muita valorização, as empresas já começam a pensar nisso, sabe? Se tu for ver, Sim. tem casos que não, tá? Tipo, tem a Berkshire Hathaway, que é a empresa, é a holding do Warren Buffett. E essa holding, ela nunca splitou as ações dela. Hoje elas devem valer 300, tipo, sei lá, 30 mil ou 300 mil dólares uma ação. Entendeu? Sim. As ações da Amazon hoje. A Amazon, uma ação dela custa uns 2 mil, 3 mil dólares. Então, se tu quisesse comprar uma cota de Amazon hoje, tu teria que ter uns 15 mil reais para mandar para lá e aí comprar. Sim. 1 para 3. De 1 para 3. Eu lembro disso, cara. Eu lembro que eu tinha. Quando vi, eu tava com. Isso é uma coisa bem ruim, né? Que tu tira uma parcela de mercado aí que não tem no momento para comprar uma cota aí nesses valores, e aí ele, não sei, acaba não comprando. Pois é. Então, o caso da Berkshire lá, ele é nítido que o Warren Buffett ele não se importa, tá ligado? Ele basicamente ele não se importa com quem não tem dinheiro para comprar as ações dele, entendeu? Tá, e como funciona essa parte aí? A empresa que decide fazer esse split, ela pode fazer a qualquer momento? Como é que é? Boa pergunta. Uma boa pergunta. Os trâmites eu não sei, mas eu sei que a empresa pode fazer a qualquer momento. Acho que ela só deve notificar a CVM, fazer algum processo lá e fazer. Porque acontece, é bem comum de acontecer, tá? É bem comum. Isso daí é algo que o cara tem que ficar ligado, porque hoje ainda tem muita gente no mercado de ações, e isso não é falando de brasileiro. Aconteceu recentemente com Tesla e Apple, né? Que as pessoas, um monte de gente comprou Tesla e Apple, porque assim, a Tesla tava $1.200 uma ação. Só que ela, sei lá, ela tava há um ano atrás, ela tava valendo 100, $200. Ela valorizou quase 10 vezes, tá ligado? Sei lá, umas 7 vezes. E daí eles splitaram, e aí então de 1.200 ela caiu para $400. E aí teve um monte de gente comprando, porque tava achando que caiu, sabe? E na verdade não, só foi um desdobramento. Então isso daí é importante do cara saber para não ficar achando que tá fazendo coisa, tá dando despertão e tá fazendo cagada, entendeu? Sim. Na Apple aconteceu a mesma coisa, também splitou acho que em uma para 3 ou uma para 4. Daí de $400 foi para $100, uma coisa assim. Mas é que, né, não desvalorizou por isso, é que ela aumentou a quantidade de ações no mercado. Então. Sim. No Bitcoin, né, fazendo um comparativo, a gente
O Bitcoin hoje tá valendo aí na casa dos $10.000, né? É bem alto o preço, mas a gente pode fazer essa compra fracionada, né? Sim. Bem interessante. Não, no mercado americano também tem, tá? Sim. Tipo, tanto que Tu pode até. como eu falei antes ali, né? Hoje eu fiz meus aportes lá, comprei Amazon. Eu não Sim. tinha $3.000 pra comprar em Amazon também. Pois é. É que tu pode tanto comprar fracionados, assim, número de ações, quanto o valor que tu quer colocar, né? É. Tipo, eu quero. Pelo menos lá na Avenue é assim, né? Tu coloca $10 lá, quero aportar $10. Aí tu coloca $10 lá, ele faz já o cálculo de Sim. quantas ações deu. Então tu fica com uma porcentagem de uma cota, isso? Isso. É uma fração de Uma uma cota. fração. É uma Isso. fração de uma. Uhum. Eu ainda não cheguei em uma cota de Amazon, tá ligado? Eu tenho. Deixa eu ver, eu tenho frações, porque como eu entrei Acredito que vai demorar diversificado, ainda para chegar em uma cota, né? vai demorar um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Acho que o que eu tenho, uma tem um. Aqui, o meu, Amazon eu tenho 0,169 de Amazon. Isso dá, deixa eu ver. Ó, o preço da Amazon hoje tá $3.078. Dá Um pouco mais de uns. um décimo, tá Dá, bom? dá mais de R$ 15.000, tá? Uma ação dela. Eu tenho $520 Não em tem Amazon. limite. É, sem limite. Tá. Essa fração que você daí pode ser comprado, né, lá no mercado americano. Aqui no Brasil não rola, por quê? Porque a Ibovespa, que é assim. Isso, a bolsa não permite fracionado. Ela tem o mercado. Ela é meio estranha, né? Que ela tem o mercado em lote e o mercado fracionário. Que daí é tipo. Porque na Bovespa ali tu tem que comprar de 100 em 100 ações, tá? É lotes de 100. Só que daí, para o público, para a pessoa que faz um aporte menor e não vai comprar em tanto volume assim, daí eles criaram um fracionário, que daí é a mesma coisa. Tu pega, por exemplo, a ação da Ambev. A Ambev, o código dela na bolsa de negociação é ABEV3. Aí no fracionário é ABEV3F, entendeu? E aí quando tu negocia o ABEV3F, daí tu consegue comprar de 1 em 1, mas não é fracionado também. Tipo, é de 1 em 1, não é um lote. Não, é um lote de 100, mas tu não consegue comprar. Eu quero meia ação da Ambev. Não dá. O fracionário vai de 0 a 99 e o. Vai de 1 a 99. É, de 1 a 99. Zero. Eu quero comprar 0 ações. Zero ações. É isso aí. E daí 100 pra cima. Quer dizer, é que daí o lote é de 100 em 100. Isso. Então, tipo, se tu quiser comprar 150 ações, tem que comprar 100 de normal 100 e depois isso, 50 da F. F. E tem casos e é bem comum de acontecer Tá diferente o valor, né? Tá diferente o valor, sim. Tipo, a BEV3 é R$ 12 e a BEV3F é R$ 12,10. Sei lá, tô chutando. Geralmente as que tem pouca liquidez, eu acho que varia bastante o preço, É, né? isso, ela oscila exatamente por isso.